Em dezembro de 2004, estreava uma animação que conquistaria fãs que, depois de velhos, 14 anos depois, ainda teriam interesse em ver essa sequência. Os Incríveis conta a história de uma família com superpoderes que precisa enfrentar vilões. É a trama básica de roteiros de super-heróis. Mas é em Os Incríveis 2 que há uma nova perspectiva trazida pelo roteiro. A sequência envelhece com seu público. E o segundo filme é sobre as responsabilidades e as capacidades do homem e da mulher na família e no trabalho. A animação tem a proposta básica de mostrar que mulheres são muitas vezes desvalorizadas quando exercem funções em casa, e que podem exercer as mesmas funções que os homens, quando mostram suas capacidades não reconhecidas. A animação também mostra como os homens não conhecem certas realidades do cuidado doméstico, uma vez que estão tão focados no trabalho ao ponto de negligenciarem a família como uma área importante da vida. A figura do pai é retratada no personagem do Beto, o Senhor Incrível. Depois de alguns acontecimentos, os heróis perdem a credibilidade e são obrigados a deixar de atuar. Por causa disso, Beto e sua família são obrigados a abandonar as atitudes heróicas e voltar a atividades de gente normal. Passado algum tempo, e devido a pesquisas de especialistas, é provado que boa parte das missões da família tem efeitos colaterais, devido à impulsividade de Beto que liderava as missões. Enquanto Helena, a mulher elástica, esposa de Beto, sempre segurava a barra, evitando catástrofes maiores. Assim, surge a oportunidade, através dela, de restaurar a boa imagem dos heróis. A história segue com Helena exercendo muito bem suas atividades heróicas, ao passo que Beto não executa bem suas novas atividades domésticas. A mensagem que o filme passa é que mulheres podem desempenhar muito bem as funções ditas masculinas, de forma muitas vezes até melhor que os homens, enquanto, por outro lado, quando os homens se metem a exercer funções tipicamente femininas, como cuidar da casa, eles falham. Numa primeira camada, parece ser a velha mensagem de que mulheres fazendo aquilo que os homens fazem se dão bem, enquanto homens fazendo o que mulheres fazem se dão mal. O famoso plot do empoderamento feminino. Dependendo dos seus brios políticos, isso pode te alegrar ou te entristecer. Mas tenta deixar suas preconcepções de lado. Nós precisamos ser francos e temos que reconhecer que a crítica do filme, em alguns pontos, é bem acertada. Quantos homens passam pouco tempo com seus filhos, cuidando, brincando e instruindo no caminho que eles devem andar, por estarem demasiadamente preocupados com o trabalho? Quantos homens esquecem de dar o devido carinho e cuidado para suas mulheres, muitas vezes tratando-as como um simples meio para satisfação sexual ou como um simples instrumento para a organização da vida doméstica? Muitos homens tomam para si a correta função de ser o provedor da casa, mas fracassam muitas vezes em ser um cuidador da casa. Não pense que isso é incomum. Não raramente nós homens podemos focar tanto no sustento da casa que esquecemos aqueles que são da casa. É possível falhar com nossas famílias, mesmo que haja comida farta todos os dias, mesmo que a TV tenha mais de 50 polegadas e tela curva, mesmo que os jogos da PSN estejam muito bem atualizados, mesmo que o cartão de crédito da esposa seja ilimitado. Falhamos com nossas famílias quando abandonamos o relacionamento com filhos e esposa. Homens não falham quando seus trabalhos os impedem de dar tudo o que eles queriam dar para suas famílias. Homens falham quando eles não se doam para suas famílias. E isso envolve ter tempo a ser passado com os que fazem parte dela. Tempo esse, talvez ensinando tarefas para os filhos. Talvez levando as crianças para andar de bicicleta. A passar remédio no joelho ralado. A matar o rato que aparece na cozinha. Ensinar os filhos a amar a mãe como toda mulher merece ser amada e respeitada. Ensinando os filhos a serem homens e as filhas a serem mulheres. Os homens também precisam amar suas mulheres. O trabalho não pode matar todo o tempo a ser dedicado às suas esposas. Demonstrações de amor, de elogio, de cuidado com as mulheres faz parte da manifestação humana de cuidado com a estrutura familiar. Beto nos mostra que, de fato, nós podemos estar falhando com as nossas famílias. E ainda justificarmos que somos nós que botamos comida na mesa, que pagamos os estudos, a luz, a água, etc. Beto falhou, mas durante o filme ele aprendeu. Há tempo de voltar atrás e mudar o comportamento. Ainda há tempo de amar a esposa. Ainda há tempo de levar os filhos para a cama e contar algumas histórias. Ainda dá para contar para seus filhos que Aslan vence Jades, que Sauron é derrotado por aqueles que eram indefesos, que a bravura de Harry venceu Voldemort e que Snape foi odiado por muitos por causa de sua fidelidade. Ainda dá tempo de beijar suas testas, apagar a luz e deixar a porta entreaberta. Ainda há tempo de amar sua mulher, dos outros elogiarem os sorrisos que você coloca no rosto dela, de abraçá-la com braços firmes do trabalho árduo, mas com a delicadeza de quem enlaça o que ama. Ainda dá tempo de ir para a cama ao mesmo tempo,
de dar um beijo antes de dormir, de apagar a luz e cobri-la de proteção. Nós não precisamos discordar que Beto falhou na sua paternidade e no seu papel como marido, e foi se envolvendo com a vida da sua família que ele percebeu como o trabalho da sua esposa era realmente importante. Em determinado momento do filme, Edna, a estilista da família, fala para Beto que quando se faz direito, ter filhos é um ato heróico. É claro que isso é dito em um contexto da situação que nos faz entender isso como uma crítica a Beto. Ele pensava que atos heróicos se resumiam a salvar a cidade. Mas pense bem na frase. Feito direito, ter filhos era heroísmo. E talvez aqui o filme começa a mostrar um outro lado da moeda e uma camada um pouco mais profunda que tira Beto da cena e coloca agora Helena, a mulher elástica. Se uma criação adequada dos filhos é também heroísmo, a mulher elástica já era uma heroína, mesmo que não fosse reconhecida pela sociedade como tal. Ela já era a mulher elástico que se esticava para cuidar de sua casa, ensinar a tarefa da flecha, acalentar Zezé e conversar com Violeta. Ela já era uma heroína, ainda que os olhos não estivessem voltados para ela. Porque heróis não deixam de ser o que são por falta de reconhecimento. Na verdade, a própria ideia de heróis usarem máscaras deveria ser uma anulação do eu, em prol do bem daqueles que se quer salvar ou ajudar. A máscara, antes de ser uma identidade, é uma negação daquele que está por trás dela. Isso significa que ainda que a mulher elástica não tivesse o aplauso do público e as câmeras diante de si, ela ainda seria uma heroína, mesmo sem fantasia, porque ter filhos é um ato heróico. Fazer isso direito é uma manifestação de heroísmo que o mundo muitas vezes não valoriza, mas que salva mais vidas que correr por aí de fantasia. Se Beto falhou em reconhecer o heroísmo de sua esposa em cuidar dos filhos, a mulher elástica também falhou em querer ser reconhecida como heroína, ao buscar atos heróicos à vista de todos, ao passo que esqueceu que o exercício correto da sua maternidade gera um ato heróico por si só. Ela trocou o aplauso dos filhos e do marido pelos aplausos de estranhos na multidão. Mas o filme não desenvolve muito a trama da Helena. O filme talvez dê um tiro no próprio pé, porque, querendo defender uma pauta igualitária de empoderamento, rebaixou todas as mães que se dedicam exclusivamente à sua família como submulheres menos heróicas. Quando é dito que ter filhos é um ato heróico, isso já torna toda mulher que cuida de seus filhos uma heroína por si só. Mas a atitude tomada pela mulher elástica parece indicar que isso não é suficiente. Parece que é preciso sempre algo mais. O discurso do empoderamento falha porque quer ditar o que mulheres têm que fazer para serem mulheres, ao passo que cega para determinadas atitudes que já tornam mulheres realmente mulheres, mesmo que elas não recebam reconhecimento público. Ser uma empresária bem-sucedida que chefia vários homens não te faz mais mulher que uma mãe que tem que cuidar de 3 filhos com salário mínimo. Conquistar espaço no mercado de trabalho continuará te fazendo um fiasco como mulher se você não está lá para acalentar o choro do teu filho, te fazendo recorrer aos velhos erros tipicamente masculinos de comprar a alegria dos seus filhos com aquilo que o teu dinheiro pode dar. E você acaba tendo que atender todos os desejos dos seus filhos, porque no fundo você sabe que falha em ser mãe. No filme, a mulher elástica não parece progredir e aprender o erro que agora comete. Mas nós, que assistimos o filme, podemos aprender com os nossos erros. Saber que a mulher que escolheu ficar em casa e cuidar dos filhos é uma heroína. Que aquela que abdicou de determinado glamour e reconhecimento e que escolheu cuidar de seu marido e de sua prole é heróica por si só. Isso não impede que mulheres trabalham, conquistem alguma coisa, tenham atuações públicas semelhantes às dos homens, que circunstâncias financeiras difíceis obriguem muitas vezes filhos a serem criados longe dos pais. O ponto é que o exercício da feminilidade bíblica, assim como da masculinidade, começa em casa e não fora dela. Mulheres são mais mulheres quando se voltam ao cuidado maternal de suas casas. Homens são mais homens quando se voltam ao cuidado paternal de suas casas. E a família vira o núcleo de atuação que dá heroísmo a ambos. Então, um importante valor a ser aprendido com Os Incríveis 2. Muitos relutam em começar uma família porque não querem colocar seus filhos no mundo de hoje. E sim, é difícil ter filhos. Sim, existe dinheiro envolvido nisso. Sim, talvez você precise desistir da sua carreira para cuidar deles. E é justamente por isso que ter filhos é um ato heróico. E nenhum homem ou mulher de coragem foge do heroísmo. Escrevendo uma carta aos judeus em exílio, o profeta Jeremias diz: tomai mulheres e gerai filhos e filhas. E tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Quando o povo de Israel estava no exílio babilônico, longe de sua terra natal, em situação de dificuldade, o interesse de Deus é que o povo fosse fecundo.
Nem mesmo uma situação de exílio é suficiente para isentar o povo de Deus de sua responsabilidade de criar filhos. Talvez você pense assim, não por medo de que o mundo corrompa seu lindo bebezinho, mas porque no fundo você luta com uma insegurança interna que faz você se sentir incapaz de orientar bem as suas crianças. Se for isso, lembre que Os Incríveis nos ensina que nada nos isenta da responsabilidade do heroísmo. Nada nos isenta das responsabilidades com nossas famílias. Viva, como diz o apóstolo, a vida comum do lar. Crie seus filhos para serem homens e mulheres melhores. Abrace-os, parabenize-os, ensine-os, veja-os no primeiro emprego, veja-os namorar, casar, segure seus netos em seus braços. Veja seus ensinos serem propagados. Contemple o Deus Pai, aquele que tanto amou e deu seu próprio Filho para trazer salvação à humanidade. E espere seus filhos e netos nas suas moradas eternas. Em breve eles chegam também, e a eternidade será vivida para a glória de Deus, o Pai, por excelência.